Avançamos, então, para o delineamento quadrado latino, que a gente vai seguir a mesma sequência, né? Caracterização do delineamento, utilização dele, modelo matemático, as suas pressuposições, estimação dos parâmetros, que é isso que nós estávamos falando ali do quadrado, do blocos ao acaso, cálculo da análise de variância, teste de hipótese e avaliação da precisão experimental. Delineamento quadrado latino. Esse delineamento ele permite o controle das unidades experimentais em dois fatores, duas fontes de variação. Esse é um delineamento menos utilizado, pessoal, do que os anteriores, né? Ele é um delineamento utilizado em condições que têm bastante restrições na casualização. Situações em que nós temos duas variações, né? Duas fontes de heterogeneidade, né? Por exemplo, lá no delineamento blocos ao acaso, a gente bloqueava, às vezes, em função da curva de nível, né? Fazia em cada curva de nível um bloco. Aqui, além de uma fonte de variação, a gente tem mais outra, né? Pensar assim, além da curva de nível, se tivesse uma diferença de sombreamento, né? Num outro sentido, não no sentido das curvas de nível, né? Mas transversal a ela. Então, a gente teria que bloquear também em função do sombreamento. Só que aí ia ficar difícil, né? Dentro do blocos ao acaso. Então, o quadrado latino tem justamente esse objetivo, né? De quantificar duas heterogeneidades, né, distintas. Eu sempre comento, né, o ideal é que a gente não tenha, né, diferença nenhuma na nossa área, né, que a nossa área seja completamente homogênea e que a gente consiga, né, conduzir o delineamento inteiramente casualizado sem nenhuma restrição na casualização. Mas muitas vezes a gente precisa realizar o experimento mesmo nas condições não tão ideais, né. Então, o quadrado latino ele vem ser útil nessas condições, que a gente tem duas fontes de variação, a gente vai ver alguns exemplos aí. Então, é como se a gente tivesse duplo bloqueamento, ou dupla classificação, né? Tem dois fatores de heterogeneidades distintos, e que a lógica do modelo matemático é o quê? Quantificar quanto de variação tem em decorrência desses efeitos externos indesejados, né? O blocos ao acaso tem o efeito de quantificar o efeito do bloco, né? E remover esse efeito do cálculo do efeito de tratamento, que é o que nos interessa. No quadrado latino também tem a mesma lógica, né? Remover esse efeito de variação em função dos efeitos das linhas e colunas, que é assim que a gente chama os blocos, nesse quadrado, nesse delineamento, né? Remover esse efeito do efeito de tratamento, deixar o efeito de tratamento limpinho. E como as unidades experimentais fossem agrupadas segundo uma tabela de dupla entrada, onde uma entrada classifica as unidades experimentais quanto ao efeito de coluna, que a gente chama de fator C, e outra, né, em função das filas ou linhas. Então, tem duplo bloqueamento. Um exemplo aqui, né? Experimento em que cada unidade experimental é constituída por uma planta de citros. Então, cada uma dessas parcelas aqui são plantas de citros. E as plantas variam quanto à forma da poda, que é o fator da coluna, aqui vejam, nesse sentido aqui, forma da poda. Então, tem um tipo de poda, né, um formato de poda nessa coluna. Então, todas essas plantas aqui têm o mesmo formato de poda. Já essa coluna do lado aqui, né, essas plantas que estão aqui, elas têm um outro formato de poda. Aqui um outro formato de poda, aqui outro. Tranquilo? Então, tem 5 formatos de podas diferentes. E idade é no efeito das filas. Então, aqui nós temos, no sentido das linhas ou filas, a idade. Então, essa número 1, né, da idade 1 aqui, tem uma idade, essas plantas todas dessa linha têm a mesma idade. Na linha de baixo, essas plantas aqui têm um ano a mais, por exemplo. Essas aqui, um ano a mais também. E assim vai indo, né? Cada linha tem uma idade diferente, né? Por exemplo, aqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí, será que eu consigo, mesmo numa área que eu tenho plantas com idades diferentes e com formatos de podas diferentes, e que se nós for considerar esses dois efeitos em conjunto, não tem nenhuma planta igual a outra, né? Se eu pegar essa planta aqui, 19, né? Ela tem a idade 4 e a forma de poda 4 também. Se eu pegar a planta 9 aqui, ela tem a forma de poda 4, mas a idade já é 2. Se eu pegar a 12 aqui, né? A idade é 3, mas a forma de poda é 2. Se eu pegar a 22, o formato de poda é a mesma, mas a idade é diferente. Então, nenhuma dessas
25 plantas têm a mesma característica. E será que numa área tão heterogênea eu consigo realizar um experimento, por exemplo, para comparar adubos? Consigo, dado que elas estão ordenadas, né, de uma forma sequencial, né, tanto a forma de poda com várias plantas com a mesma forma de poda, e quanto à idade também, né, tem várias plantas com a mesma idade, eu consigo, utilizando esse delineamento, comparar tratamentos, né, e encontrar o efeito de tratamento sobre essa população, né, e isolando o efeito de forma de poda diferente e isolando o efeito de idade diferente. Então, eu consigo, mesmo com uma área heterogênea, com duas fontes de variação, quantificar o efeito de tratamentos. Por exemplo, comparar aí 5 tipos de adubos, né? E aqui está a casualização, né? Se você observar aqui, tem A1 é o adubo 1, ele vai aparecer aqui. Depois a segunda repetição desse adubo aqui, apareceu aqui na parcela 22. Depois aqui na parcela 13 tem outra repetição do adubo 1. Aqui na parcela 19 tem outra repetição do adubo 1. E a última repetição dele aqui na parcela 5. Então, tem 5 repetições para cada um dos tratamentos. Tranquilo? Alguém queria falar alguma coisa? Alguém ligou o áudio, hein? Professor, Diga. em relação aos outros delineamentos, esse aí tem um nível de erro muito maior, não? Porque Exatamente, né? ele tem uma variação, então é difícil eu ter uma afirmação se um adubo realmente vai ser eficaz dentro daquele tratamento ali, daquela. É justamente isso que a gente tem que entender, né? Que numa condição como essa, né, não é uma condição ideal. Mas se nós utilizar o delineamento adequado, a gente consegue chegar a resultados, né, com a precisão tão boa quanto um delineamento anterior. O que eu não conseguiria aqui é fazer um delineamento, por exemplo, blocos ao acaso. Se eu considerasse o bloco aqui para o efeito de poda, né, fizesse só bloco na vertical aqui, cada formato de poda é um bloco, eu ia ter dentro do mesmo bloco idades diferentes que não ia ser considerado pelo modelo. Então, esse efeito de idade diferente ia ser mascarado, misturado, ia ficar como efeito de erro. E aí o nosso delineamento ia ser completamente impreciso, porque dentro do bloco tinha idades diferentes. E é uma exigência do bloco que dentro do bloco ela seja homogênea. E aqui não seria em função de idades diferentes. Se eu usasse blocos no sentido das linhas, né, eu ia contemplar aí a homogeneidade das idades, porém dentro do bloco eu ia ter formas de podas diferentes. Também o delineamento do blocos ao acaso não seria adequado. Já o delineamento inteiramente casualizado, tampouco, né, ia ser completamente desuniforme, né, porque não ia considerar nem formato de poda diferente, nem idade diferente. Agora, utilizando o delineamento adequado, que nessa situação seria o quadrado latino, que consegue quantificar quanto de variação vai ter em função da idade, quanto de variação vai ter em função da poda, e isolar esses efeitos da variação que eu quero quantificar, que é dos efeitos de tratamento. Então, nessa situação, eu consigo chegar a diferenças entre os tratamentos, consigo quantificar, né, e chegar a uma conclusão, né, com uma precisão. A precisão vai depender não em função da característica, né, de ter mais ou menos fontes de variação, e sim da precisão na condução do experimento, né? Se as repetições, né, vão ter diferenças muito grandes, enfim. Mas, estatisticamente, né, esse experimento aqui, né, esse delineamento, ele é um pouco menos preciso que os anteriores. Matematicamente, né, os graus de liberdade do erro desse delineamento, se eu considerar um delineamento blocos ao acaso, lá numa situação que dê para aplicar o blocos ao acaso, também com 25 parcelas, né, 5 tratamentos, 5 repetições, o grau de liberdade do erro no blocos ao acaso vai ser maior do que o grau de liberdade do erro no quadrado latino. Então, isso faz com que, matematicamente, esse delineamento seja menos preciso. O delineamento inteiramente casualizado, numa situação, né, de 25 parcelas, 5 tratamentos, 5 repetições, teria mais grau de liberdade ainda. Então, seria um delineamento mais preciso. Então, por isso que eu comentei, se a nossa área é homogênea, né, a gente tem condições de dar homogeneidade para o experimento, o ideal é fazer o delineamento mais simples, que a gente tem maior precisão estatística, matemática. Mas em situações que eu não tenho a homogeneidade,
eu preciso encontrar um delineamento que seja adequado a quantificar aquela fonte de variação. Se eu utilizar qualquer outro delineamento que não seja o quadrado latino aqui, eu vou estar errando muito. Eu não vou ter um delineamento adequado e a minha precisão vai ser muito baixa. Já utilizando o delineamento adequado nessa situação, né, que é o quadrado latino, eu consigo encontrar diferenças entre os tratamentos, né, e isolando o efeito de poda, isolando o efeito de idade, sem prejudicar, né, a avaliação dos tratamentos. Então, eu consigo avaliar os tratamentos mesmo numa condição. É o ideal? Não. O ideal é que eu não tivesse, né, que as plantas tivessem todas a mesma forma de poda, todas a mesma idade, e eu conseguisse comparar os adubos sem ter que quantificar nada de efeito externo, né? Só o efeito de tratamento. Mas, como eu falei, né, tem situações que a gente precisa, né, levar em consideração aquela desuniformidade. Esse delineamento na área animal é bastante comum, né, de ser utilizado, em algumas situações na área agronômica também, né? Nós vamos ver alguns exemplos. Esse aqui é um caso que poderia ser utilizado. Então, não cria essa expectativa de que o delineamento quadrado latino não é preciso. Quando ele é utilizado em condições, né, que só ele é possível de ser utilizado, ele está sendo corretamente utilizado e pode chegar a bons resultados, sem nenhum problema. A tabela de organização é semelhante aos que nós vimos anteriormente, né? A numeração das unidades experimentais, a característica das fontes de variação, né? Aqui no caso, idade e forma de poda, numerar elas de acordo com a nossa legenda lá do nosso croquis. Os tratamentos que foram casualizados, né? Por exemplo, aqui a unidade experimental 1 recebeu o tratamento 5, se nós voltar aqui, né? Unidade experimental 1, que tem a forma de poda 1, idade 1, recebeu o tratamento 5. E uma característica que chama atenção aqui é que, se vocês observarem, em cada uma dessas linhas, nenhum dos tratamentos se repete. Olha, 5, 2, 3, 4 e 1. Na outra linha, 1, 3, 4, 5, 2. Então, não repete nenhuma linha. Se você pegar as colunas, também não se repete. Ó, 3, 4, 1, 5, 2. Na coluna 1 aqui, 5, 1, 3, 2 e 4. Não se repete nunca. Não tem um joguinho que a gente joga que é parecido com isso aqui? Quem é que sabe o nome do jogo? Que não pode repetir nenhum valor nas linhas nem nas colunas. Como é que é o nome do jogo? Sudoku, diz o Denis, é isso mesmo. Então, o delineamento quadrado latino, a casualização dos tratamentos, segue essa lógica, né? Então, a gente tem que fazer a casualização de forma que nenhum tratamento se repita em nenhuma linha, também não pode se repetir em nenhuma das colunas. Então, essa é a casualização. Como que faz isso? Matematicamente, alguém sabe me dizer? Como que eu faço, né, um sorteio aleatório, de forma que não se repita nenhum tratamento nas linhas, nem nas colunas? Não? Ninguém? Nós já vamos ver na sequência. A anotação do tabela, né, professor? Nós vamos fazer depois uma sequência de sorteios, né? Primeiro a gente sorteia as linhas, depois as colunas, e a gente faz um sorteio de forma conjunta que todos ficam aleatórios e sem repetir nas linhas nem nas colunas. Nessa tabela aqui temos as variáveis de resposta, né? Y1, Y2, Y3, né? Todas as variáveis que nós vamos avaliar, que vão refletir aí o efeito do nosso tratamento nas nossas unidades experimentais, né? Nas plantas ou nos animais. Então, cada classe de idade aplica-se uma vez cada tratamento, é isso que nós íamos comentando, e cada classe de forma de poda também contém uma vez cada tratamento. Ou seja, cada idade, cada tamanho constitui um bloco. Nesse caso, então, um duplo bloqueamento, né? Então, um bloco no sentido da forma de poda e blocos no sentido das idades. Então, tem um duplo bloqueamento. O termo quadrado latino provém do fato de que os dois fatores de heterogeneidade têm que ter o mesmo número de níveis. Então, se eu quero comparar 5 tratamentos, eu tenho que ter 5 níveis do fator coluna e 5 níveis do fator filas, né? Nesse exemplo aqui, né, da idade e forma de poda. Então, se eu quero comparar 5 tratamentos, eu preciso ter aqui 5 colunas de formas de poda e 5 linhas de idades diferentes.
não necessariamente todas essas linhas precisam ser diferentes. Por exemplo, aqui, digamos que a linha 4 e a linha 5, as plantas tenham a mesma idade, né? Seja aqui, sei lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e a última linha também seja de 6 anos. Não tem problema se elas ficarem, né, 2 linhas com a mesma idade. Eu não tenho o objetivo de comparar as idades, né? Eu só tenho que isolar o efeito. Então, se tiver aqui 2, 3 idades diferentes, o importante é que eu tenha 5 linhas, né? Se tiver 2 linhas com a mesma idade, não tem problema, né? Agora, se são todas iguais, né? Se estão todas a mesma idade, então esse fator não existe, eu posso utilizar blocos, né? Então, agora, se tem idades diferentes, eu tenho que bloquear no sentido de conseguir quantificar essa diferença. Se tiver 2 idades diferentes, já é, né? Preciso agrupar as linhas de forma que fiquem com idades iguais na mesma linha. Tranquilo? Então, sempre vai ser um quadrado, né? Por que quadrado? Porque sempre eu vou ter que ter o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas e também o mesmo número de tratamento. Então, se eu quero comparar 5 tratamentos, preciso 5 colunas, 5 linhas. 6 tratamentos, 6 colunas, 6 linhas. 3 tratamentos, 3 linhas, 3 colunas. E isso gera uma limitação nesse delineamento, né? Se eu tiver poucos tratamentos para comparar, a minha quantidade de parcelas fica muito baixa, né? Por exemplo, 3 tratamentos vai ficar 9 parcelas só. É muito pouca parcela para ter graus de liberdade suficiente para estimar com precisão. E o contrário é verdade também. Se eu tiver muitos tratamentos, o meu experimento fica muito grande. Se eu quero comparar 10 tratamentos, eu preciso de 10 linhas e 10 colunas, que me dá um total de 100 parcelas. Então, já começa a ficar muito grande o meu experimento. E quanto mais tratamento, mais linha, mais coluna, né? Vai crescendo exponencialmente aí a nossa quantidade de parcelas. Então, fica um limitante, é um delineamento que eu posso aplicar aí de 5, né? 4, 5, 6, 7, não muito mais que isso, né? Porque senão o experimento fica muito grande e para menos fica muito pequeno, né? Então, ele é limitante nesse sentido. Então, o fato do número de tratamentos ser igual ao número de repetições é um limitante, né? Usar um delineamento. Ao usar 8 ou mais tratamentos, teremos um número exagerado de repetições, né? Utilizar 10 tratamentos, eu vou ter 10 repetições. E aqui vamos ao sorteio, né? Como fazer o sudoku, né? O sorteio sorteio aleatório dos tratamentos, de forma a não repetir nenhuma linha, nenhuma coluna, né? O mesmo tratamento. O que é esse cavalo de pau aí? A primeira organização para fazer o sorteio, isso se a gente for fazer manual, né? A gente vai fazer num software, né? O software já faz isso aqui, né? O sorteio disso aí, né? Só indicar para ele o delineamento e quantos tratamentos tem, e pronto, ele vai fazer o sorteio. Mas se a gente não vai usar o software, a gente vai fazer manual, tá aqui, né? Que organiza, então, de forma sistemática, né? Os tratamentos segundo a diagonal. Então, observe aqui, ó. A1, 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 A1. Então, veja que o primeiro tratamento está todo ele na diagonal, certo? Legal. Natália, o seu áudio está ligado. Desculpa. Foi nada, só para avisar. Depois que fez essa colocação do primeiro tratamento na diagonal principal, o segundo tratamento coloca na diagonal acima da diagonal principal. Então, veja aqui o tratamento 2, né, a diagonal principal aqui. A diagonal acima dela é essa aqui. Só que vocês vão perceber que vai faltar uma repetição, né? Então, A2, 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 faltou uma repetição. Essa repetição que falta, a gente joga aqui na outra ponta. Aqui nessa pontinha aqui. A última repetição do tratamento A2. E segue na sequência, né? Então, se acima da diagonal principal a gente colocou o segundo tratamento, acima dessa diagonal do segundo tratamento a gente coloca o terceiro tratamento. A3, A3, A3. E os outros 2 repetições que faltaram, a gente joga lá no outro cantinho, né? Logo acima do A2 ali, na diagonal, seguindo a diagonal ali, A3, A3. E assim vai seguindo, né? Acima do A3 aqui, da terceira diagonal aqui, coloca na diagonal o quarto tratamento, A4, A4, só que vai faltar 3 repetições dele, né? Joga aqui na outra ponta, A4, A4, A4. E da mesma forma o A5, né? Acima do A4, coloca o A5 e as outras 4 repetições, joga aqui, acima do A4. Então, dessa forma, a gente faz uma distribuição sistemática conhecida como
quadrado latino cavalo de pau. E depois disso, a gente faz o quê? O sorteio das linhas ou colunas, né? Primeiro das linhas, depois das colunas, de forma aleatória. Então, vamos fazer o sorteio da ordem das sequências de adubos para cada linha, né? Então, eu vou fazer primeiro das linhas. Eu vou reordenar as linhas de forma aleatória. Isto é, sorteio as linhas, ou filas, né? É o mesmo, tanto faz chamar linha ou fila. Vamos supor que a sequência do sorteio de embaralhamento das linhas, né? Sorteio das linhas, seja esse aqui, 4, 3, 1, 2 e 5. Então, eu vou pegar o desenho anterior, né? Esse primeiro desenho aqui, cavalo e pau, e vou reordenar as linhas segundo essa sequência aqui. Então, a quarta linha vai passar a ser a primeira, a terceira vai ser a segunda, a primeira vai ser a terceira, a segunda vai ser a quarta e a quinta vai continuar sendo a quinta. Então, vamos ver aqui, a quarta linha do anterior era essa aqui, ó, a 3, a 4, a 5, a 1 e a 2. A 3, a 4, a 5, a 1 e a 2. Então, vejam que a quarta linha do desenho anterior, que é essa aqui, passa a ser a primeira linha do nosso segundo desenho. A terceira linha do anterior, que é essa aqui, a 4, a 5, a 1, 2 e 3, vai passar a ser a segunda, a 4, a 5, a 1, 2 e 3. E assim, a primeira linha do anterior, que era 1, 2, 3, 4, 5, vai passar a ser a terceira, 1, 2, 3, 4, 5. A segunda linha do anterior vai ser a quarta linha e a quinta continua sendo a quinta. Por sorteio, ela ficou no mesmo lugar. Então, esse é o segundo desenho, é o sorteio das linhas. E em cima desse desenho, eu vou fazer o sorteio das colunas. Então, eu já sorteei as linhas, já misturei as linhas de forma aleatória. Agora, eu vou, em cima desse desenho, misturar as colunas de forma que elas sejam aleatórias. Então, pego esse desenho, em cima dele eu faço o sorteio das colunas. Então, digamos que o sorteio foi 3, 5, 1, 2 e 4. Então, vou pegar a terceira linha do desenho anterior. Então, desse desenho aqui que já tem as linhas embaralhadas, né? Já tem as linhas sorteadas. Eu vou pegar a terceira linha, vai ser a minha primeira. Então, terceira coluna, que é essa aqui. 5, 1, 3, 2, 4. 5, 1, 3, 2, 4. 5, 1, 3, 2, 4. Passa a ser a primeira coluna. Depois, a coluna 5 do desenho anterior vai passar a ser a minha segunda coluna. Desenho anterior, a coluna 5, 2, 3, 5, 4 e 1. 2, 3, 5, 4, 1. 2, 3, 5, 4, 1. Então, passa a ser a segunda coluna. A primeira coluna do anterior passa a ser a primeira coluna, a terceira coluna desse aqui. A segunda coluna do anterior passa a ser a quarta desse aqui. E a quarta do anterior passa a ser a quinta desse aqui. Então, assim eu faço o sorteio. E observem que esse aqui é o desenho final, né, o croquis do nosso experimento. Observem que esse sorteio aqui não se repete nem uma linha, nem uma coluna. Né? Vejam aqui a primeira linha. 5, 2, 3, 4 e 1. Não se repetiu nenhum tratamento. Nas colunas, vou pegar o terceiro aqui. 3, 4, 1, 5, 2. E para qualquer linha, qualquer coluna não se repete. E qualquer outro sorteio que eu fizer, né, diferente aqui da sequência de linhas e colunas, isso aqui vai ficar aleatoriamente diferente, porém respeitando esse critério de não repetir colunas e não repetir linhas. Maravilha? Fácil, não é fácil? Organiza, formato daquela organização ali nas diagonal, né? Formato cavalo e pau, que é chamado, né? E depois sorteia as linhas, faz um segundo desenho, em cima desse desenho, sorteia as colunas e faz o desenho final aí do experimento. Como eu comentei, os softwares já fazem isso, né? Automático, já dá o desenho, o croquis, tudo pronto aí. Mas dá para fazer manual também. A simbologia utilizada, né, no delineamento quadrado latino. Como nós temos agora mais um fator a considerar, nós precisamos de mais um índice. Nós estamos fazendo lá com dois índices, né? Y e J, onde I era tratamento, J era repetição. Só que agora a gente tem repetição no sentido de linhas e no sentido de colunas, né? Os blocos no sentido das linhas e blocos no sentido das colunas. Então, eu preciso de mais um índice para contar, né? Então, eu vou seguir a sequência das letras, né? I, J, K. Então, K é o meu novo índice.
Esse I continua sendo relativo a tratamento, né? Ele está até entre parênteses ali, porque esse efeito de tratamento, ele é sorteado conjuntamente, tanto nas linhas quanto nas colunas, né? Então, as repetições dos tratamentos, elas são provenientes do conjunto, né, DJK, ou seja, tanto de linhas quanto colunas sorteadas, né? Então, a gente representa dessa forma, né, sendo a variável resposta Y, I é o número de tratamento, J é o número do fator coluna, e K é o fator linha, tranquilo? Então, J se refere a colunas, né, J níveis do fator C, né, do fator coluna, e K níveis do fator fila ou linha, né? Nesse exemplo aqui era a idade das plantas. Então, o índice IJK, né, o I aparece entre parênteses, porque o tratamento não ocorre em todas as combinações de JK. Ele aparece aninhado dentro do conjunto JK. Então, aqui a tabela, né, de organização e da simbologia da variável resposta, né? Então, veja a primeira unidade experimental, está, né, na primeira idade, né, primeiro K, a primeira forma de poda, né, que é a primeira coluna, recebeu o adubo 5, né, então A5 aqui, o I vale 5, é o quinto tratamento, e a minha variável resposta vai ficar Y511, o 5 está entre parênteses justamente por essa característica de ele ser sorteado, né, no conjunto dos outros dois níveis, né, tanto J, K. E o modelo matemático? Y e JK, efeito da média, mais efeito de tratamento, mais efeito dos blocos, né? Bloco no sentido das colunas e bloco no sentido das filas. A gente chama de colunas e filas, ou colunas e linhas, tanto faz. Mais o erro experimental associado a cada uma das parcelas. Então, o que mudou em relação ao quadrado, ao blocos ao acaso? Que aqui nós temos os dois blocos considerados, né? Tanto de coluna quanto de linhas. Lá nós tínhamos um bloco só, né? Esse efeito aqui ele é duplo, em função do duplo bloqueamento. As pressuposições do modelo matemático, né, são as mesmas, né? Aditividade, aleatoriedade dos erros, homogeneidade das valências dos erros, normalidade dos erros. Desculpa. Então, a gente tem os mesmos pressupostos aí comentados nos delineamentos anteriores. E como que a gente realiza o cálculo, né, da análise de variância? Então, a gente organiza, né, a coleta dos dados, né, em função do nosso croquis. Nós vamos coletar e vamos precisar fazer o somatório geral do experimento, de todas as unidades experimentais, somatório das linhas, que é o somatório né, de todas as parcelas que estão na mesma linha, somatório das colunas, né, somatório de todas as colunas, e depois somar os tratamentos. Só que os tratamentos eles não aparecem organizados, né? Eles estão dispersos aleatoriamente no nosso croquis, na nossa tabela. E aí eu vou precisar buscar aqui onde está o valor da primeira repetição do adubo 1, segunda repetição do adubo 2 e assim sucessivamente. E aí eu vou fazer o somatório, né, de todas essas repetições, vai me dar o somatório do tratamento. Tranquilo? Depois, tratamento 2, mesma coisa. Tem uma repetição aqui, tem outra repetição aqui, outra repetição aqui, outra aqui e outra aqui. Tem alguém querendo falar alguma coisa com o áudio ligado aí? Pode voltar no slide anterior, que minha internet caiu aqui. Posso voltar. Eu volto aqui. Esse aqui? Não, é o que tem um modelo matemático. Esse aqui. Isso, se eu pudesse. O modelo matemático é esse aqui. Média mais efeito de tratamento. Aí os blocos nos dois sentidos, né? Sentido das colunas e das filas, mais o erro experimental. Então, aqui a diferença que tem do blocos ao acaso nós temos dois tipos de bloco aqui, referente às colunas e referente às linhas ou filas. Aqui aditividade, aleatoriedade, homogeneidade e normalidade, os pressupostos são os mesmos dos delineamentos anteriores, e aqui já partindo para a análise de variância, onde a gente precisa calcular a soma das linhas, a soma das colunas e a soma dos tratamentos, que eu estou mostrando aqui, né, nessas linhazinhas, que eu preciso buscar as repetições de cada tratamento, que vão estar aleatoriamente distribuídas aí na nossa matriz. E aí eu faço o somatório de todas as repetições e vou ter o somatório de cada tratamento.
Efeito de média, como que eu calculo? Né? O somatório geral dividido por JK. Observe que aqui não é dividido por IJK, porque senão não daria certo, né? Embora a gente tenha 3 índices, né? Tem 5 linhas, 5 colunas, 5 vezes 5 dá 25 parcelas. O I vale 5, o J vale 5 e o K também vale 5. Só que o I é tratamento, né? 5 tratamentos. Se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, mas eu não tenho 125 parcelas. Eu tenho 25 parcelas, né, em cima dessas 25 parcelas que são sorteados os nossos 5 tratamentos. Então, por isso que aqui embaixo, né, no denominador da média, só tem 2 dos índices, né? Eles vão ser sempre iguais, né? I é igual a J, que é igual a K. O delineamento quadrado latino sempre é igual. I é igual a J, que é igual a K. É uma exigência do delineamento. Então, tanto faz se eu fizer I vezes J, J vezes K, K vezes I, vai dar tudo o mesmo, porque o valor é o mesmo, sempre vai ser o mesmo, né? Mas é só 2 aqui, não posso considerar os 3, senão vai dar errado. O efeito de tratamento... Professor, diga. então por que não coloca na fórmula, por exemplo, o número de unidade experimental? Poderia colocar, né? Só que o número de unidade experimental calcula de que forma, né? É I vezes J, é J vezes K, é J ao quadrado, é K ao quadrado, tudo dá no mesmo, né? Então, cada autor, né, cada bibliografia que você encontrar, vai estar uma forma diferente de simbolizar isso aqui, né? Dessa referência que eu peguei aqui, que é do Stork, no denominador está JK. Mas, né, por quê? Porque é J o número de colunas e K o número de linhas. Então, ele preferiu achar mais intuitivo, né, multiplicar linhas e colunas para dar o total de parcelas, né, que seria o que a gente faria aqui, né? Multiplicar o número de linhas pelo número de colunas vai dar o total de parcelas. Então, parece intuitivo, né? Mas, matematicamente, tanto faz, né? Se eu multiplicar I ao quadrado, ou escrever, né, número de unidades experimentais, então vai dar no mesmo, né? É só questão de simbologia mesmo. Efeito de tratamento, eu comentei nos delineamentos anteriores, né? O efeito de cada um dos fatores do modelo sempre vai ser a média do tratamento menos a média geral. Esse Mzinho aqui é a média geral, né? Isso aqui que nós vimos aqui. Esse YI ponto é o quê? É o somatório de todos os J e todos os K para esse tratamento em questão. Então, digamos que o I vale 1, ou seja, pegar o primeiro tratamento. E eu vou pegar o Y1 ponto. Quem é o Y1 ponto? Está aqui embaixo, ó. Y1 ponto, eu vou pegar o Y1 5,1. Por que o 5,1? Porque é a primeira repetição aqui do tratamento 1, né? Depois eu vou pegar o Y1 1,2. Quem é o Y1 2? É a segunda repetição dele, aqui, ó. Está na coluna 1, na linha 2. Então, por isso que fica 1, 2. Depois eu vou somar com o Y1 3,3. Por que o 3,3? Porque é a terceira repetição desse tratamento. Terceira linha, terceira coluna, né? Mais o Y1 4,4, está aqui também. Quarta linha, quarta coluna. Mais o Y1 2,5, que é a última repetição, né? O 2,5 está aqui, ó. Coluna 2, linha 5. Então, por isso que fica meio bagunçado aqui a simbologia, né? Mas é em função da aleatoriedade do tratamento. Então, é dessa forma que a gente vai calcular a média, né? A gente vai somar todas as repetições de cada um dos tratamentos e dividir por J. Por que J? Porque é por um dos valores, né? Podia ser por I, podia dividir por K, o resultado ia chegar no mesmo valor, né? Que é a média do tratamento. Eu vou ter que dividir por 5, porque é 5 vezes, né? 5 repetições, né? Que está se repetindo cada tratamento. Tranquilo? Então, vai ser a média do tratamento 1, que é o somatório do tratamento 1 dividido pelo número de repetições, vai dar a média dele. Então, média do tratamento 1 menos média geral vai dar o efeito do tratamento 1. Tratamento 2, mesma coisa. Eu vou somar todas as repetições do tratamento 2, dividir pelo número de repetições, vou calcular assim a média do tratamento 2 menos a média geral vai me dar o efeito do tratamento 2. E assim, na sequência. E a mesma lógica do efeito de tratamento vale para o efeito de coluna e efeito de fila. Como que eu vou fazer para a coluna 1, por exemplo? Vou pegar o somatório do Y.J.
quando o J vale 1, vai ser Y ponto 1 ponto. O que é esse somatório? Somatório da coluna 1. Então, vou lá no desenho, somo esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse valor, né? Os valores coletados nessas parcelas. Divido por 5, né? Divido por esse para calcular a média. Então, vai ser a média da coluna 1 menos a média geral, vai dar o efeito da coluna 1. Da coluna 2, média da coluna 2 menos média geral. E assim vai indo. Média da coluna 3 menos a média geral vai dar o efeito da coluna 3. Para a fila, a mesma coisa. Média da fila 1 menos média geral, efeito da fila 1. Média da fila 2 menos média geral, efeito da fila 2. E assim, sucessivamente. E o que falta agora é efeito do erro. Como que eu calculo o efeito do erro? Mesma coisa. Volta lá no delineamento, né? No modelo matemático. Isola esse carinha aqui, né? O erro, no modelo matemático. Então, todos esses outros parâmetros aqui do modelo, eu passo do outro lado da equação com um sinal negativo. Então, a média está positivo, passa negativo. Efeito de tratamento, passa para o outro lado negativo. Coluna, passa para o outro lado negativo. Filas, passa para o outro lado negativo. Então, o erro vai ser o valor da observação menos a média, menos efeito de tratamento, menos coluna, menos fila. Então, diminuindo todos esses aqui, né? Y menos média, menos coluna, menos fila, menos efeito de tratamento, vai me dar o erro para cada parcela. Então, lembrando que tratamento, coluna e fila, cada tratamento tem um efeito, cada coluna tem um efeito, cada fila tem um efeito. Já o erro, cada unidade experimental tem um erro, né? Então, vai ser aqui 5 tratamentos, né? 5 efeitos de tratamento, 5 efeitos de coluna, 5 efeitos de filas. Já para o erro, eu vou ter 25 efeitos. Para a parcela número 1 até a parcela 25, cada uma delas vai ter um erro diferente. Né? Diferente, não sei, né? Vai ter que um cálculo, né, para cada uma delas. Pode ser que seja igual ou não. E o cálculo é dessa forma, isolando no modelo matemático. E o quadro da análise de variância? É esse aqui, né? Quem são as fontes de variação? Colunas e filas, que são os blocos, né, nos dois sentidos. Tratamento, erro e total. Então, o nosso bloco aqui, que era um só, agora tem 2, né? Bloco no sentido vertical, bloco no sentido horizontal. Já o efeito de tratamento, efeito de erro e efeito total já é conhecido nosso aí dos outros delineamentos. Os graus de liberdade seguem a mesma lógica, né? Número de colunas menos 1, número de filas menos 1, número de tratamentos menos 1, vai dar os graus de liberdade de cada uma delas. Como colunas, filas e tratamentos sempre são iguais nesse delineamento, eu poderia fazer J menos 1 para coluna, K menos 1 para fila e I menos 1 para tratamento. Ia dar exatamente a mesma coisa, né? Nessa bibliografia aqui que eu consultei, né? A simbologia usou I para todos para facilitar, né? Mas se você prefere colocar, por exemplo, para a coluna, que o símbolo é J, fazer J menos 1, mas se eu sei que I é igual a J, que é igual a K, então dá no mesmo. Né? Grau de liberdade do erro. Aqui tem uma fórmula um pouco diferente do que nós estamos acostumados, né? Mas a lógica de cálculo é a mesma. Vejam o total. Total é o total de unidades experimentais, que é I vezes J, ou J vezes K, dá no mesmo, né? Então, total de unidades experimentais menos 1 vai dar o grau de liberdade total. Se eu pegar o grau de liberdade total, fazer menos o grau de liberdade de coluna, menos o grau de liberdade de fila, menos o grau de liberdade de tratamento, o que sobra é grau de liberdade do erro, que é o que está feito aqui. Ó. Grau de liberdade total, ó, grau de liberdade do erro é grau de liberdade total, menos grau de liberdade de coluna, menos grau de liberdade de fila, menos grau de liberdade de tratamento. Então, por diferença, eu encontro o grau de liberdade do erro. Se eu quiser aplicar a fórmula, é I menos 1 vezes I menos 2. Se nós comparar esse grau de liberdade com o grau de liberdade de Dicke, quanto que era o grau de liberdade do Dicke? Grau de liberdade do erro no Dicke, estou escrevendo no chat, por isso que vai aparecer aí. Quanto que era o grau de liberdade do erro lá no Dicke? Era I vezes, quem é que lembra aí? J menos 1, não era isso? Confere? E o grau de liberdade no bloco? Vou colocar aqui, delineamento, blocos ao acaso. Era I menos 1 vezes... J menos 1. J menos 1, muito bem.
Se vocês comparar agora com esse aqui, né, fazer a mesma lógica, vocês vão ver que vai ficar menor ainda, né, porque é I-1 vezes I-2. Então, aqui poderia ser J menos 2, sem problema, né, I é igual a J, que é igual a K, só para ficar a mesma simbologia, né. Então, aqui vocês observem, né, que o DQL, em condições de mesmo número de unidades experimentais, né, do DIC e do blocos ao acaso, ele sai em desvantagem, porque vai ficar menor, né? Se você fizer aí para a mesma quantidade de repetições e de tratamentos, né? Por exemplo, 5 repetições, 5 tratamentos, dá 25 unidades experimentais. No DIC, quanto que daria aí? I vezes J menos 1, daria 5 vezes 4, daria 20, né? Não, no DIC daria 20 graus de liberdade do erro. No bloco, faltou ali no bloco, faltou o número 1 ali, deixa eu corrigir ali. Ficou só o menos, né? Corrigindo do bloco aqui no bate-papo. Faltou o número 1 ali. Pronto. Então, se vocês calcular aí para 5 tratamentos, 5 repetições por bloco, vai ficar 4 vezes 4, 16. Então, no DIC ficou 20, no bloco já fica 16, no DQL vai ficar 3 vezes 4 dá 12. Então, diminui mais ainda, né? 20 no DIC, 16 no blocos, no quadrado latino ficaria 12, o grau de liberdade do erro. Então, vejam que diminui aí a precisão, né? Quanto menor o grau de liberdade do erro, menor é a precisão. Então, o que a gente costuma ver de orientação, né? Se eu consigo fazer o meu experimento no DIC, maravilha, né? Perfeito, não tem nenhuma influência. Então, digamos que eu vou utilizar lá 5 repetições. Né? O grau de liberdade vai ficar 20, né? Se for 5 tratamentos. Perfeito, pode conduzir seu experimento. Se por algum motivo você vai ter que conduzir no delineamento blocos ao acaso, para você não perder em precisão, aumenta uma repetição. Né? Então, em vez de fazer 5 repetições, faz 6 repetições. Né? Se fosse DIC, tu faria 5. Então, se vai fazer no bloco por algum motivo, faz com uma repetição a mais, que aí você consegue manter quase o mesmo patamar de precisão. Né? Se assim você deseja, né, encontrar uma precisão muito elevada. Né? Aí, a mesma recomendação seria, se eu vou ter que fazer pé quadrado latino, então aumenta mais uma repetição ainda. Então, nessa situação aí, se indica que eu faria com 5 repetições, em blocos eu faria com 6, no quadrado latino eu faria com 7, que aí eu conseguiria chegar a um valor aí mais preciso, né, de grau de liberdade de erro e não perderia em precisão. Então, aumentando aí uma repetição. Tranquilo? Não é uma regra isso, não é uma definição, né, necessariamente eu tenho que fazer isso. Depende muito da situação. Eu preciso num experimento altamente preciso, né, um experimento, né, não é preliminar, experimento final já, preciso de uma precisão bastante elevada, então eu tenho que considerar isso também, né, em decidir se eu vou aumentar uma repetição ou não, em função do delineamento. Também é uma reflexão quanto a isso. E aí nós temos próximas colunas, soma de quadrados, os quadrados médios e o F calculado. A lógica aqui é a mesma, né? As equações vão nos trazer as somas de quadrados, dividindo soma de quadrado pelos graus de liberdade de cada uma das linhas, vou encontrar os quadrados médios, e dividindo cada quadrado médio aí de coluna, fila e tratamento pelo quadrado médio do erro, observem aqui o denominador de todos os F calculados é o quadrado médio do erro, que é a nossa estimativa de variância do experimento. Né? Então, assim a gente consegue encontrar os valores de F calculado. Né? O quadrado médio de coluna, dividido pelo quadrado médio do erro, vai dar o F calculado de coluna. Então, aqui a gente vai ter 3 testes de hipótese. O teste de hipótese que mais nos interessa é o teste de hipótese com efeito de tratamento. Né? Tratamento que eu quero comparar. Quero verificar qual o melhor tratamento, qual o pior tratamento. Já de colunas e filas é só em função do delineamento, né? Se elas foram diferentes ou não, se teve variação em função das colunas, das filas. Mas esses aqui são de menor interesse, né? Eu não quero saber se a coluna 1 é menor ou maior que a... Não, isso é um complicador aqui na minha realização do experimento. O que eu quero saber é os tratamentos que eu estou testando.
Então, é isso aí. Já vamos às fórmulas da soma de quadrados. Soma de quadrado total, não tem mistério, aqui a lógica segue a mesma. Vou pegar cada uma das unidades experimentais, elevar ao quadrado e somar, menos o fator de correção. O que é o fator de correção? O total geral, né, a soma de todas as unidades experimentais, elevado ao quadrado, dividido pelo número de unidades experimentais. Tranquilo? Soma de quadrado de tratamento. Eu vou pegar o somatório de cada um dos tratamentos. Então, somatório de tratamento 1, mais o elevado ao quadrado, mais somatório de tratamento 2 ao quadrado, mais somatório de tratamento 3 ao quadrado, mais somatório de tratamento 4 ao quadrado, até o último tratamento, né? Pega os quadrados de cada um dos tratamentos, né, da soma de tratamentos. Eleva ao quadrado e soma e divide por J, né, para ter o denominador aqui que vocês vão observar que é sempre o mesmo, né? J, vai dividir por um dos nossos valores aí, dos nossos J, o I ou K, vai dar no mesmo. Menos o fator de correção. Soma de quadrado de coluna, vou pegar o somatório das colunas, né? Somatório da coluna 1 ao quadrado, mais somatório da coluna 2 ao quadrado, mais somatório da coluna 3 ao quadrado, assim por diante. Soma todos, eleva ao quadrado e... Não, eleva ao quadrado e soma, e depois divide por J. Menos o fator de correção. Das filas, mesma coisa. Somatório da fila 1 ao quadrado, mais somatório da fila 2 ao quadrado, mais somatório da fila 3 ao quadrado, até a última. Divide por J, menos o fator de correção. E soma de quadrado erro por diferença, né? Pega o somado de quadrado total, que é essa aqui, menos todas as outras, né? Tratamento, coluna, fila. O que sobra de soma de quadrado é de erro. Então, assim que o delineamento consegue isolar, né? Quantifica o que é variação em decorrência dos tratamentos, o que é variação em decorrência das colunas, o que é variação em função das filas. E aí vai estimar só a variação do erro aqui. Tranquilo? O que é de efeito não controlado, né, no experimento? Variação ao acaso. Não é variação de tratamento, não é variação de coluna, não é variação de fila. É só variação aleatória. E aí vai ser possível, né, fazer a análise de variância. Seja os resultados, um exemplo de casualização aqui. Resultado de um experimento no delineamento quadrado latino, onde foram avaliados os rendimentos em toneladas por hectare de alho em resposta a 4 tipos de adubo. Então, aqui o experimento está comparando adubos, né, 4 tipos de adubo, na cultura do alho, em que a variável resposta foi rendimento em toneladas por hectare. Na escolha do delineamento, o bloqueamento das linhas, né, que foi utilizado nesse delineamento, as linhas foi devido à heterogeneidade da fertilidade do solo. Então, lá na área experimental, né, tinha diferença de fertilidade, então foi feito blocos em regiões homogêneas de fertilidade. Quantos blocos vai ter que ter? Bom, se eu estou comparando 4 adubos, eu preciso necessariamente ter 4 filas e 4 colunas para esse delineamento. Então, eu vou ter que ter 4 blocos. E quantas parcelas vai ter que ter em cada bloco? Uma parcela para cada tratamento. Tranquilo? Então, cada bloco vai ter 4 parcelas. Bloco, no sentido das linhas, vai ser em função da fertilidade diferente. Foi devido à fertilidade do solo entre as curvas de nível. Cada curva de nível é igual a uma linha. E o bloqueamento das colunas foi devido à heterogeneidade entre os tamanhos dos bulbos de alho. Então, vejam, o pesquisador não tinha bulbos de alho, né, que é um material propagativo, né, a semente, digamos assim, do alho, né, que é um de bulbo. Não tinha todos do mesmo tamanho. E daí tem uma classificação, né, para esses bulbos, que a classificação 1, que é a maior, é florão, a 2 é graúdo, a 3 é médio e a 4 é miúdo. Então, ele tinha material suficiente, mas distribuído em 4 categorias. Então, o que ele resolveu fazer, né? Vou fazer blocos no sentido do tamanho dos bulbos. Então, tenho 4 categorias aí, florão, graúdo, médio e miúdo. Então, eu vou ter um bloco num sentido que é em função da fertilidade. Um outro bloco no outro sentido, né, que é em função do material propagativo desuniforme em relação ao tamanho. E isso impacta na germinação, né, na propagação vegetativa, né? Quanto maior o bulbo, né, maior a quantidade de reserva, mais vigorosa vai ser a planta, enfim. Então, não posso desconsiderar esse efeito. Então, vai ter dois
duas fontes de variação. Então, aqui como que eu faço a casualização? Né? Aqui eu tenho o desenho do meu experimento, né? As colunas em função dos tamanhos de bulbos diferentes, fertilidades, as linhas, né? Diferentes níveis de fertilidade, e aqui a numeração em função vai dar um total de 16 parcelas. Para fazer a casualização, eu faço a distribuição sistemática, né? Então, vejam aqui o tratamento A na diagonal principal, verdinho, que é um tipo de adubo, né? Adubo A. O adubo B, coloco logo acima da diagonal principal, e a repetição que falta, jogo aqui na outra ponta. Logo acima dessa segunda diagonal aqui do adubo B, na próxima diagonal eu coloco o adubo C, e as outras duas repetições que faltou, nessa diagonal aqui, logo acima do B que tinha restado aqui. Logo acima do C, eu coloco a primeira repetição do adubo D, e na sequência aqui, nas que sobraram, logo abaixo da diagonal principal, as outras 3 repetições do adubo D. Então, essa é a distribuição sistemática que a gente faz para começar a casualização. Na diagonal principal, o primeiro tratamento, logo acima dele, o segundo tratamento, o que resta aqui, e assim, nessa sequência aí, como vocês estão observando. Depois, o que eu faço? Aqui está as setinhas, né, mostrando, segundo tratamento, terceiro tratamento, quarto tratamento. Depois, em cima dessa distribuição, que eu coloquei aqui no cantinho, né, distribuição sistemática, eu vejo um A na diagonal principal, o B, o C, o D, né, bem como estava no desenho anterior. Sobre esse desenho aqui, eu vou casualizar ou as linhas ou as colunas, né? Tanto faz a sequência, se eu sortear primeiro as linhas, depois as colunas, ou primeiro as colunas, depois as linhas, vai dar no mesmo, né? Vai ficar aleatório e sem repetir nenhum tratamento em nenhuma linha, nenhuma coluna. Então, digamos que eu vou sortear aqui primeiro as linhas, e o sorteio foi 4, 1, 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a quarta linha, né, que ficou por primeira no sorteio, vai passar a ser a minha primeira linha. Então, a linha era B, C, D, A. Então, ficou aqui, ó, B, C, D, A. A segunda vai ser a primeira da anterior. Então, a primeira linha da anterior passa a ser a segunda desse meu segundo desenho. Então, vejam, era A, B, C, D, ficou aqui A, B, C, D. A terceira linha é a segunda do anterior. Então, a segunda linha do anterior, D, A, B, C, D, A, B, C, vai ser a terceira linha. E a última, né, a terceira linha do anterior, passa a ser a última linha desse desenho. Em cima desse desenho aqui, eu vou fazer o sorteio agora das colunas. Então, próximo slide. Em cima desse desenho aqui, que já tem o sorteio das linhas, né, já está embaralhado as linhas, eu vou fazer o sorteio das colunas. E digamos que o sorteio das colunas foi 1, 3, 4, 2. Então, a minha coluna 1 continua sendo a 1, né? Por sorteio, ela caiu para o primeiro de novo. Então, continua aqui, B, A, D, C. Depois, a terceira do anterior vai ser a segunda, né? Então, a terceira do anterior, terceira coluna, D, C, B, A, D, C, B, A, vai ser a segunda. Depois, a quarta do desenho anterior vai ser a terceira. Então, A, D, C, B. A, D, C, B. E a última, né, a última coluna vai ser a segunda do anterior, né? Segunda coluna do anterior, C, B, A, D, C, B, A, D. E esse é o desenho final do nosso sorteio. Observem que nenhum tratamento se repete nas linhas, nenhuma cor se repete nas linhas, né? Nenhum tratamento, e tampouco nas colunas, né? Todos diferentes, de forma aleatória. E aí realiza o experimento, né, conduz lá, aplica os adubos, né, conduz a cultura até a colheita dos resultados e estima lá, por parcela, quantas toneladas por hectare. Né? Então, esse adubo B aqui na parcela 1, coluna 1, linha 1, né, produziu 11 toneladas por hectare com esse adubo B. Já essa segunda parcela aqui, de coluna 1 e linha 2, produziu 12 toneladas por hectare, tem um adubo A. E assim, eu vou fazer o quê? Somatório das colunas, somatório das linhas, e depois eu preciso ainda fazer o somatório do tratamento A, do B, do C, do D. Tranquilo? Então, com esses resultados aqui de somatório de linhas, colunas e de tratamentos, eu vou conseguir fazer a soma de quadrados e calcular a análise de variância. Feita a análise de variância, eu vou fazer os testes de hipótese. Como eu comentei, tenho 3 testes de hipótese. Colunas, filas e tratamentos.
O fator que interessa, né, é os adubos, né, que é o tratamento, que está sendo comparado, né, qual adubo é melhor para essa cultura, enfim, que é o efeito, né, o teste de hipótese mais importante. Os testes de hipótese de colunas e filas, eles são mais no intuito de verificar o delineamento, se eu for repetir o experimento, mantenho esse delineamento, ou se não teve diferença a fertilidade, ou os tipos de tamanho de bulbo não teve influência. Então é isso que eu vou chegar de informação. Mas é secundária, digamos assim. A sequência de realização do teste de hipótese é a mesma, né? Estabelece as hipóteses, depois nível de significância, depois encontra o valor do F calculado, que a gente já costuma colocar lá no quadro da análise de variância. Depois o F tabelado, ele precisa da tabela em função do nível de significância, dos graus de liberdade do fator, né, grau de liberdade do erro. E aqui no caso da tabela, né, tabela F, em função do nível de significância, e os graus de liberdade numerador e denominador. Né? Numerador é o grau de liberdade do fator que eu estou fazendo teste de hipótese. No caso aqui de coluna, vai ser o grau de liberdade de coluna. E aqui nessa primeira coluna aqui da tabela, eu verifico o grau de liberdade do erro. E o último passo do teste de hipótese é decisão e conclusão. Né? Se o F calculado é maior do que o tabelado, fica na região crítica, né? E a gente rejeita a hipótese H0. Já se o F calculado é menor do que o teste de hipótese, ele recai aqui na região de aceitação da hipótese H0, e né, o efeito de coluna, nesse caso, aí não teria efeito. Depois, teste de hipótese para fila, a mesma sequência, né? Mesma interpretação. E aí, depois, é feito o tratamento, né? Que é o que mais nos interessa. A gente vai fazer o teste de hipótese, né? Eu costumo colocar o passo a passo aí para vocês relembrarem. E depois, passamos aí à precisão experimental, coeficiente de variação. E aí a gente tem aquela mesma indicação da tabela, né? Coeficiente de variação é raiz do quadrado médio do erro, dividido pela média vezes 100. Então nós vamos ter aí essa tabela aí recomendada para culturas de grãos, avaliando a produtividade de grãos. Embora seja alho, né, avaliando toneladas por hectare, ainda é uma tabela que pode ser utilizada em função de que não temos tabelas específicas para essas culturas, né, produção de bulbos. E aí, se nós concluímos que há diferença entre as médias de tratamentos, ou seja, as diferenças existentes não podem ser atribuídas ao acaso, se não tem diferença, nós não precisamos fazer mais nada. Né? Agora, se tem diferença, né, entre os tratamentos, e eles são diversos tratamentos, no caso que eram 4, né, no exemplo, nós precisamos fazer uma análise complementar da análise de variância. E essa análise complementar, ela depende do tipo de tratamento. No caso de tratamentos qualitativos, como é esse caso, né, tipos de adubo, nós precisaríamos aplicar um teste de comparação de médias, que é assunto aí das nossas próximas aulas já. E nós vamos aprender o teste mais utilizado, que é o teste Tukey, mas existem outros aí. Quando os tratamentos são de efeito quantitativo, nós vamos aprender a análise de regressão, que é a análise adequada nessa situação. E aí a interpretação do delineamento é em função da significância dos testes de hipótese, né? Essa tabelinha aqui diz o seguinte, ó. Se eu for repetir esse experimento e eu encontrei que o resultado de filas e colunas foi significativo, ou seja, eu aceitei a hipótese H1, e eu for repetir o experimento, eu mantenho esse delineamento, porque tanto as filas, né, que era lá a fertilidade do solo, né, elas foram diferentes, né. Já a coluna, né, que era os tipos de bulbo, lá também foi significativo, também tem efeito. Eu não posso desconsiderar nem fertilidade, nem os tipos de tamanho de bulbo. Eu tenho que manter o delineamento. Agora, se cheguei a essa conclusão de que a fertilidade foi significativa, mas a coluna não, que era o tamanho de bulbo, então eu posso desconsiderar isso. Se eu for repetir o experimento, eu posso fazer um delineamento blocos ao acaso no sentido horizontal, né, no sentido das filas, que foi significativo, ou seja, manter só a fertilidade como bloco. E já o tamanho de bulbo são todos iguais, não precisa considerar. Não teve efeito aí. Já ao contrário, né, se fila não teve efeito e coluna teve, aí eu vou manter o bloco no sentido vertical, no sentido das colunas, manter só em função do tamanho de bulbo. Já se nenhum foi significativo, eu poderia usar o DIC, né, não tem diferença nem de fertilidade, nem de tamanho de bulbo. Se eu for repetir o experimento, posso considerar um experimento mais preciso, né, mais simples, o DIC. Aqui um exercício para vocês praticarem, né.
4 tratamentos aí, bem simplesinho, aqui numa casa de vegetação, em função de colunas, que é a proximidade da porta, filas em função de sombreamento, e aqui tá os dados para vocês praticarem, né? Dados do experimento. Está pedindo para fazer o teste de hipótese, né? Análise de variância, teste de hipótese. Se o duplo bloqueamento for eficiente, é isso que nós estávamos vendo aqui naquela tabelinha, né? Encontrar o coeficiente de variação, fazer uma conclusão do experimento e estimar os efeitos aí de filas, colunas, que segue aquela mesma lógica lá. Aqui está a tabela organizada com os somatórios. Aqui é o somatório dos tratamentos e as médias, né? Que o símbolo da média não apareceu, mas é a média dos tratamentos, a soma deles. A soma de quadrados, as equações. A análise de variância, né? O quadro preenchido, ver se vocês chegam nesses resultados aí. Coeficiente de variação, 17 pontos. E aqui as estimativas dos parâmetros, né? Daquela mesma forma que nós comentamos, né? As unidades experimentais, as colunas, as linhas, os tratamentos, a unidade experimental, o valor da unidade experimental, média geral, nesse caso aqui 9,5, média da coluna, média da fila, média de tratamento. Então, aqui nós temos 4 médias, né? De coluna, de fila, média de tratamento e média geral, né? Depois estimam os efeitos, né? Efeito de coluna vai ser a média da coluna menos média geral. Então, 12 menos 9,5 vai dar aqui 2,5. Depois, efeito de fila, vai ser a média da fila menos a média geral. Depois, efeito de tratamento, média de tratamento menos média geral. Então, veja que não é difícil, né? Só seguir essa lógica aí. Depois, o erro, né? Aí o erro já tem que isolar lá no modelo matemático. Vai ficar o valor da observação menos a média geral, menos efeito de coluna, menos efeito de fila, menos efeito de tratamento. Deu esse valor aqui, menos 1. Depois, todos eles ao quadrado, né? Erro ao quadrado, coluna ao quadrado, fila ao quadrado, tratamento ao quadrado. E aí, só elevar ao quadrado dessas colunas aqui. E vai chegar, né, de que o somatório dos efeitos é 0, todos eles. Dos efeitos ao quadrado, todos eles são iguais à soma de quadrados, né? O quadrado dos erros ao quadrado vai dar soma de quadrado do erro. Das colunas ao quadrado, né, o efeito de coluna ao quadrado vai dar igual à soma de quadrado de coluna e assim por diante. Então, é dessa forma aí. Mais um exercício para vocês praticarem. Quadrado latino, um outro experimento.